Bendito é o Senhor, a ti toda honra, toda glória, toda adoração e louvor seja dada, pois tu és digno, tu és santo, justo, Renaramaniki Turiana Larabas, Ramanai Kitroprat Sandrie, ó Deus eterno e glorioso, papai querido, te amo tanto, papai, ó soberano Jesus Cristo, Rei da Glória. Chamaste-nos para estarmos diante de ti, da tua presença, diante da tua face, seguindo os teus passos, ó eterno Rei da Glória, ó Espírito Santo, amado e fiel amigo, ajude-nos a nos permanecer diante da face do Senhor Jesus, prevalecendo de glória em glória, vencendo na fé diante do eterno Senhor dos exércitos, o Senhor dos espíritos, Renaramanai, Ramanik Proprat Sandrie, Renaramanik Durianda Larabassou, aleluia, graça e paz, shalom, shalom, graça e paz, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui nos canais. Eu quero agradecer primeiramente ao papai querido, papai amado, por sua graça, sua benevolência, sua benignidade, misericórdia, que se não fosse isso, não estaríamos aqui, né, neste momento, e ele tem dado uma instrução muito direta, com o objetivo de nos trazer novamente aquilo que deve fazer parte da nossa vida e já não está fazendo parte da nossa vida. A gente já está andando numa jornada totalmente contrária, porque o Senhor, nosso Deus e Pai eterno, ele é um Deus de multiforme, ele é um Deus que ele opera de diversas maneiras, e a gente já está andando no automático, a gente já começou a andar no automático, e isso é perverso, isso provém da carne, isso não faz parte do espírito, porque o espírito ele está o tempo todo atento. Mas se a carne estiver ensoberbecida com a nossa alma, né, realizando os desejos e os prazeres da nossa carne, infelizmente a gente começa a andar no automático, e no automático a gente não consegue mais ver o que Deus Pai quer para cada um de nós. E a gente começa a ficar cego, surdo, a gente começa a viver o que diz a palavra, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve nada, não consegue perceber. Por quê? Porque a gente começa a ficar, sabe, com vendas sobre os olhos, a gente começa a ficar dormente, a gente começa a acreditar que quando tal experiência acontece, o arrepio, alguma coisa, opa, o Senhor está, o Espírito Santo está presente, mas nem discernimento de espírito tem para saber se é ele ou não é ele. Compreende? Em Romanos vai falar que o Senhor se agrada dos que estão andando em espírito, não os que andam na carne. E quando eu falo na carne, é a alma sendo manipuladora, realizando os desejos, as concupiscências da carne, o prazer da carne, sabe? E aí o nosso espírito ele começa a ficar abafado. E isso está nos afastando da presença do Senhor. Isso começa a nos desalinhar com a vontade do Reino da Glória. Aleluia! O trono da graça quer para cada um de nós alinhamento, sabe? A autoridade em cada um de nós, sabendo quem somos, vivendo como seres celestiais, não mais seres terrenos. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos aqui. Já começamos, né? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por sua grande misericórdia, o seu amor imutável e sua longanimidade, Pai. Muito obrigado por ser paciente com cada um de nós.
porque se não fosse tal paciência, nós já estaríamos perdidos. Longânimo de paciência és tu, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por nos livrar de todo tipo de mal. Obrigado, Espírito Santo, por não nos deixar cair em tentação e nos fortalecer mesmo a nossa carne desejando e almejando o tempo todo e a nossa alma querendo viver na perversidade, pois ela é inclinada a tal mal. Nos perdoe, Pai, e eu agradeço por sua grande e infinita misericórdia e amor. Eu te apresento, Pai querido, Pai amado, cada um que está presente aqui neste momento, cada um que está assistindo, acompanhando este conteúdo, este vídeo, esta live, Pai, para a glória do teu santo nome. Delibera anjo, Pai, específico, na casa de cada um, para a vida de cada um, para guardar-vos de todo o acesso do perverso, do maligno, de Satanás, Pai, para que eles não venham perder a semente que o Senhor está liberando nessa noite, para que eles não venham permanecer com fome e venham ter proveito e bom proveito de todo o pão que o Senhor está concedendo a cada um de nós essa noite. Impeça que Satanás venha como rapina e leve a semente embora, assim que ela seja lançada, Pai querido, Pai amado, para a glória do teu santo nome, e em nome de Jesus, guardando, não deixando cair na cilada do inimigo, desatento ao que o Senhor está falando e fazendo, Pai querido. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço, para a glória do teu santo nome. Esta live é tua, Senhor, este conteúdo é teu, vem de ti, para a glória do teu nome. Aleluia. Estamos vivendo um tempo muito precioso, é um novo tempo, e é um tempo de mudança, é um tempo de viver o novo do Senhor. Porque às vezes a gente, olha só quão perversos somos e quão, é, sabe, travados estamos, dormentes estamos. Porque o Senhor faz coisas novas a todo tempo, e a dormência do nosso espírito, da nossa alma, no nosso ser, na nossa carne, faz com que a gente comece a acreditar que não é o tempo ainda. Ah, é o tempo de Deus, não é o tempo agora, não está na hora, e, né? Meu amado e minha amada, precisamos compreender uma coisa, mesmo a palavra dizendo que há tempo para todas as coisas, precisamos compreender algo. Se algo não acontece na nossa vida é porque não estamos prontos para receber tal. E o tempo do Senhor, ele é reto, justo, 100%. E que a nossa oração mude, ao invés de ficarmos pedindo, 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 que peçamos uma única coisa. Que peçamos que o Senhor não nos conceda, não nos dê, não nos entregue a sua promessa se não estivermos preparados, mas que Ele nos prepare e esteja firme na rocha, porque quando isto é feito, este pedido é feito, seremos provados. Ele há de nos provar, para ver se estamos prontos, preparados para receber o que Ele tem para nos conceder. Porque Ele é um Deus que faz tudo novo e Ele está fazendo algo novo neste momento. Você vê? Ele está fazendo algo novo neste momento. Para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida, para a sua casa. Aleluia! Mas isto só é possível ver com olhos da fé. Com os olhos da fé. É impossível de outro modo. Não tem como. Não tem como. Amém? Não tem como. Deus, ele é espírito, e ele se agrada dos que andam em espírito. E quem está andando em espírito começa a andar em verdade, porque o espírito recebe informação do Espírito de Deus, de Jesus Cristo. E para você que já está, já foi, já recebeu o batismo do Espírito Santo,
É direto no Espírito Santo. É informação quentinha, nova, que não passou por lugar nenhum, foi direto. Vem direto, desce direto. Ou seja, floresce direto. Que possamos viver os sonhos, os projetos, não terrenos nossos, mas de Deus gerado. Isso só é possível ver em espírito, com os olhos da fé. Não tem como compreender isso de outra maneira. É impossível que nós estejamos o tempo todo em oração, perseverando em oração diante do Senhor, para que possamos avançar, para que possamos viver a bênção, para que possamos receber aquilo que está sendo concedido. Aleluia! O Senhor quer falar sobre oração, o Senhor quer falar sobre fé, e Ele está falando que nós estamos dormentes. Dormentes. A oração, basicamente, é a mesma coisa todo dia. Pedindo as mesmas coisas, agradecendo as mesmas coisas, e muitas das vezes só fala, fala, e quando vê a alma inquieta, já foge do ambiente, nem entra na nuvem de glória do Senhor, nem entra na presença do Espírito Santo. Olha isso. Na presença do Pai é um desafio. É possível? Sim, é muito possível. E é maravilhoso. Tudo muda. Mas na presença do Espírito Santo é fácil. Estamos tão dormentes que nem na presença do Espírito Santo estamos entrando. Nem conversamos mais com ele. Só comunicamos e falamos, ó, eu quero fazer um comunicado. É assim, 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 assim. E aí vira. E deixa. Né? E quando vai fazer oração é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não muda nada. Isso é errado, isso é desagradável aos olhos de Deus, porque isso o coloca numa posição de que ou ele é surdo, ou ele não entendeu ainda, ou... Ei, ele é Deus. Não precisamos pegar um rosário e falar sempre a mesma coisa. O Senhor Jesus é o nosso único intercessor, e ele está diante do Pai por nós. E ele diz: pede ao Pai em meu nome, e ele dá. Simples. Mas por que a gente não recebe? Porque pede mal. O Senhor está pedindo: ei, dá um tempo para mim, eu quero falar contigo, fica em silêncio. E a gente acha, daí, né, quando isso acontece, que é ir lá, deitar, ou ficar de joelho, ou ficar de, sei lá, de qualquer jeito, quietinho, não falando nada, no silêncio. Ei, mas e os pensamentos como que estão? Ele está nulo? Tá limpo? Não passa nenhum tipo de pensamento? Não é esse silêncio que ele quer. É o silêncio almático, para poder receber e traduzir a informação que vem no Espírito, informação de Deus, que é Deus falando. Aleluia. É abrir esse duto de bate-papo, que parece estar tão longe, mas não está. Ele escolheu isso aqui para fazer a sua morada. Não está longe. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Alinhamento para casais. Alinhamento para cônjuges. Alinhamento dentro do casamento em Deus. Aleluia. O Pai quer falar sobre isso hoje também, mas ele, olha só, o Senhor Jesus veio falando sobre fé, sobre oração. E é um assunto extremamente importante. Amém? Mas vamos o que ele pretende hoje tá trazendo para a gente esse ensino profundo que eu estarei aprendendo junto com você. Eu não sei exatamente o que ele vai falar. Eu simplesmente dou espaço e eu aprendo contigo. Isso é glorioso. Gênesis, para que a gente possa começar, obrigado, Jesus. Gênesis capítulo 2.
Versículo 24, Jesus. É isso mesmo, meu amado. Gênesis 2. Nossa, o livro de Gênesis é incrível. Tem tanta chave dentro do livro de Gênesis, meu amado e minha amada. Gênesis 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Se você está com sua Bíblia e quiser acompanhar, se você não estiver, anota para depois você ler e refletir sobre isso. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso é incrível. Olha isso. Por essa razão, isso aqui quem falou isso? Adão. Não foi nem Deus que falou, foi Adão. E o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, que se torna esposa, e eles se tornarão uma só carne. Mas aí vem um detalhe. Parece ser tão simples, mas vem um detalhe muito forte aqui, porque são duas pessoas, duas criaturas, dois seres totalmente diferentes. Aí não é só o homem que deixa a casa do pai e da mãe, a mulher também. Porque a partir desse momento, a mulher tem um único que é autoridade sobre a vida dela, o seu marido. Não é mais pai, não é mais mãe, deixou de ser. Entende? E por que diz aqui, o homem deixará o pai e mãe? Porque o homem não irá pedir apoio, reforço do pai ou da mãe, opiniões, né? Conselhos. Diz um ditado mundano aí, né? Se conselho fosse bom, você conhece? Veja só, meu amado e minha amada. Alinhamento com Deus significa que ambos têm que compreender o que é alinhamento. E homem de Deus, que recuperar o sacerdotismo, o sacerdote, o seu ser sacerdotal, amém? E a mulher recuperar sua identidade de menina dos olhos de Deus, como diz na palavra. Saiba, meu irmão, que maior prazer tem o Senhor, o meu Pai, Deus eterno querido, em reconhecê-lo como seu sacerdote real. Aleluia! Porque em Cristo fomos chamados para ser tal. E você, minha irmã, foi chamada por Cristo para andar de tal modo que Deus eterno contemple você como menina dos seus olhos. E o que é menina dos seus olhos? É saber que você não anda mais por você. E você sabe se comportar como ensina a Escritura. Dentro da submissão, assim como o homem é submisso a Deus. E anda alinhado com a sua esposa, sua mulher. Aleluia. Se um ou outro estiver desalinhado em alguma dessas questões, já deu ruim. O Senhor pode ter prometido rios e rios e rios de bênçãos sobre a sua vida. Não vai chegar até a sua mão. Você não vai viver isso físico. Vai demorar. E o Senhor quer que isso aconteça. O que ele faz? Ele coloca você na prova o tempo todo. Permanece na prova. E está rodando na prova? Vamos para a prova de novo. Está rodando? Vamos para a prova de novo. Até você passar. Por quê? Porque ele não gosta de... Ele não retém bênção. Ele não vai reter, ele não tem prazer nisso. Aleluia, obrigado, Jesus. Deus Pai não tem prazer em reter bênçãos que ele já liberou para os seus filhos. Mas ele se obriga a estar retendo, ou, quando entrega, Satanás rouba de você, porque esse é o serviço e o papel dele, é o prazer dele, é a obra dele, ele rouba de você.
por falta desse alinhamento. Que alinhamento, profeta? O alinhamento, homem de Deus, sabendo quem é em Deus, sendo, caminhando como sacerdote, cabeça e temente, um temor de Deus, em Deus, que só se move quando Deus diz para se mover, que só faz quando Deus permite fazer, e não anda na sua força, não anda no seu conhecimento, não anda na pressão da vida, sobre a pressão. Compreende? Pressionou, apertou, começou a apertar, começou a pressionar, a água começou a bater na bunda, a corda começou a apertar o pescoço. Busca quem? O Senhor. Cadê sua fé, homem? Cadê a sua fé, varão? Aí diz que é crente. Perdeu seu sacerdote real, seu ser sacerdotal real no Senhor. Perdeu. Aí pede opinião para o vizinho, para o outro que tem um negócio parecido, para o pai e para a mãe, né? Porque, mas eles são mais velhos, né? Ótimo. E não digo para não pedir, mas peça para eles se eles têm base e estão apostos, prostrados diante do trono da graça. Caso contrário, toda opinião, todo conselho provém da carne, do terreno, carne, terreno, da terra, dessa dimensão, fazendo com que você torne-se, se seguir tal conselho, abominável aos olhos de Deus. Por quê? Porque faz o oposto. Deus quer que faça algo, mas faz o oposto. Compreende? E você, mulher, minha irmã, reconhecendo quem tu é em Deus, sendo submissa também, compreendendo o seu papel, o que Deus decretou sobre a sua vida. Livro de Gênesis, Êxodo, vai falar o teu papel. Se você tiver o Espírito Santo e pedir para ele ler contigo, ele vai revelar para você o seu papel. Amém? E aí é um detalhe. Ou você dá o braço a torcer e vive o propósito e o papel, o seu papel, que é um decreto sobre a sua vida, para que a sua casa seja bem-aventurada, né? Seja uma casa cheia de bênção, uma casa cheia de paz, ou não dá o braço a torcer e puxa do contra. Mas a palavra também diz, dita pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, aleluia, que a casa dividida não subsiste. Não tem como um reino expulsar o mesmo do reino, não tem como um reino tretear entre o mesmo reino. Vai dar ruim, vai criar abismo, e isso não provém do Senhor. E aí, quando isso acontece e torna essa união, como é o objetivo, isso é um decreto, uma só carne. Sabe o que é uma só carne? É ambos andando com uma só mente, um só coração. Você compreende isso? Mas é um desafio porque são duas pessoas diferentes. Ambas tiveram experiências diferentes, ambas foram maltratadas de forma diferente, vivenciaram experiências horríveis diferentes, vivenciaram experiências de prazeres diferentes. Uma tem uma base de fundamento diferente do outro, do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, o que é e o que não é. Olha só o que o Senhor Jesus falou agora. Existia uma lei dentro do povo de Israel e em Judá, que hoje em dia não acontece mais no nosso tempo. Quando nós casamos, às vezes tira lá uns dias, né? E chama de lua de mel, não é mesmo? No tempo, lá atrás, naquele tempo, por um ano, o homem e a mulher, eu não sabia, olha só, o Senhor Jesus trouxe agora. Meus amados, eu não vejo o vídeo dos outros para aprender alguma coisa e trazer para vocês, amém?
Eu vou na direção e no sopro e na voz do Senhor Jesus e do Espírito Santo. E do papai, às vezes. Olha só, na época, quando havia a, a junção do casal, do cônjuge, homem e mulher, marido e esposa, por um ano, o marido não trabalhava, não saía de dentro de casa. Por um ano, os dois caminhavam, acordavam juntos, faziam tudo dentro de casa, juntos. Se no nosso tempo atual, saía junto, voltava, sempre junto, não se separava. No nosso tempo atual isso não acontece, né? Difícil é quem tem a possibilidade de ficar um ano sem fazer nada, compreende? Mas olha só, o que, que ele quer dizer, não é esse a questão. A questão é, por que isso acontecia? Por que isso era uma lei decretada? Era um decreto estabelecido por Deus através de Moisés, para que ambos se conhecessem. Para que ambos se conhecessem. Cada um conhecesse a dor de cada um e cada um conhecesse a força de cada um, a fraqueza e a força, para que cada um se completasse, para que dentro desse período ambos pudessem se autoconhecer de tamanha forma que se tornassem um. E aí a mulher obedecia o seu marido. E o seu marido andava em comunhão com a sua mulher, lado a lado, mas só se movia com a permissão e obediência a Deus. Essa é a vontade de Deus através desse decreto. E por que isso acontecia na época? Porque quando um ia casar com o outro, o homem com a mulher, havia essa escolha, eles não se conheciam ainda. Eles se viam lá uma vez ou outra, né? Dá aquele desejo de dar uns beijinhos, né? De dar um oi, sentir o cheiro um do outro. Mas não podia, só depois que houvesse o selar do matrimônio, ou seja, o selar de cônjuge, de marido e esposa. Entende? Aleluia. É necessário que você compreenda isso, meu irmão. E é isso que ele quer falar. E tornarão uma só carne. E tornarão uma só carne. Quando torna-se uma só carne, a mulher sabe o que o marido é e quer e não gosta e gosta, o marido da mesma maneira. A mulher se torna literalmente submissa, ela anda dentro do caminho que Deus ordenou e decretou, estabeleceu. E dessa maneira, olha só, a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Obrigado, Jesus. Ele está trazendo aqui para afirmar: a mulher só será bem-aventurada, a mulher só será extremamente abençoada, esposa, e mulher só será extremamente abençoada se a esposa estiver no comportamento de submissão ao seu marido. Porque de tal modo ela está submissa a Deus eterno também, ao Senhor. E isso agrada os olhos de Deus. Às vezes você deve estar pensando, poxa, mas eu sou casada, né, e sou atacada, e o meu marido não sei o quê, não é convertido, eu estou buscando o Senhor, e ele é cachaceiro, ele é encrenqueiro, ele é briguento, ele espanca, ele... Entenda uma coisa, a esposa que é submissa ao seu marido agrada aos olhos do Senhor, e se agrada aos olhos do Senhor, ela é guardada pelo Senhor. E a mulher, de tal modo, ela compreende e entende quem ela é e se comporta como mulher de Deus verdadeira. E mulher de Deus não tem nada a ver com chamado, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com ministério, nada. Nada. De mesma forma, o homem de Deus. Mas entenda, mulher,
Porque, infelizmente, de 2018, aí, 17, 18, 19, começou a vir essa, essa, essa influência satânica, diabólica, de mulheres empoderadas. Ser diabólico. Vai contra a lei de Deus. E aí acaba aprendendo essas coisas, né? Ah, mas é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E aí começa a andar dessa forma. Isso é diabólico. Compreenda que a mulher que agrada a Deus é a mulher que se submete a andar como mulher de Deus e esposa do seu marido. Anda conforme o decreto de Deus. E esta é guardada por Deus. Ninguém toca. Ninguém. Nem o marido toca. Entende? Quando entra para agravar aquilo que é de Deus e que agrada a Deus, e o templo que Deus está cultivando, este vaso que o Senhor está cultivando, que é você, está sendo purificado o tempo todo e desejado andar em purificação o tempo todo por você mesmo, nenhum mal toca. É impossível. Por quê? Porque está agradando ao Pai. Amém? Então, meus amados, Gênesis 2, versículo 24. E, e o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e tornarão-se uma só carne. Quando isso aqui acontece, aqui é a base, isso aqui é o pilar fundamental do alinhamento entre o casal, alinhamento conjugal em Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Mas vamos que o Senhor Jesus tem mais aqui, ó. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Obrigado, Jesus. Colossenses capítulo 3. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Amém? Se você estiver acompanhando, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Do 12, vamos ir até onde o Senhor Jesus permitir aqui. E diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? 15. Que a paz de Cristo seja o juiz e no seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Presta atenção. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Interessante isso aqui, né? Aí olha o que diz aqui no 18. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Olha só, acabou de falar, ó. Como convém a quem está no Senhor.
Significa, se eu estou no Senhor, eu me submeto ao meu marido. Se eu não estou me submetendo ao meu marido, significa que eu não estou no Senhor ainda. Significa que um trono maligno, principado, perverso, ainda está dominando o meu ser, ainda está controlando a minha vida, as minhas escolhas, meus interesses, meu coração. Olha que forte isso. De mesma maneira, diz no versículo 19: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vamos lá então. Vem uma exortação aqui. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Como povo escolhido de Deus. E você é escolhida por Deus? É escolhido por Deus, meu irmão, minha irmã? Se você é, se você é, se você crê nisso, você se encaixa aqui, como povo escolhido de Deus. Santo e amado. Olha isso. Santo e amado. Quem é santo e amado? O desejo dele é que nós sejamos santos e amado, não por ele, por quem está conosco, por aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, porque ele já nos ama. Ele nos ama de tal modo que ele entregou Jesus por nós. Ele nos ama de tal modo que a sua misericórdia permanece e se renova a cada manhã. Isso é amor. Isso é amor. Revistam-se. Está exortando aqui, ó, para cada um de nós. Revistam-se de profunda compaixão, porque o Senhor tem compaixão. Ele é misericordioso. Bondade, humildade. Sabe, não é porque o outro me atacou, me deu uma pedrada que eu vou retribuir, olho por olho, dente por dente. Não. Jesus ensinou, tomou um tabefe de um lado, deu o outro. Jesus ensinou, pediu para andar uma milha, ande duas. Ei, a palavra ensina o seguinte: faça tudo o que fizer, dando graça. E faça como se estivesse fazendo para Deus, não esperando a aprovação de alguém, mas fazendo com amor no coração, que vai falar aqui, inclusive, com o coração 100% entregue e feliz em fazer tal ato, porque Ele está vendo o tempo todo. Ele está vendo. E é o que importa. Não é o que os outros estão vendo, é o que Ele vê. Mas Ele só vê e se agrada e se alegra quando isso que está sendo feito com compaixão, está sendo feito com amor, com bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque mansidão é diferente de paciência, você sabe, né? Paciência é uma coisa, mansidão é outra coisa. Mansidão é agir com amor em dada situação de pancadaria, em situação de pedrada. E paciência é não se irritar com coisas bestas, vãs e às vezes até alheias. Compreendendo a paciência e a compreensão que cada coisa tem um tempo certo para que se suceda. Entende? Glória a Deus. Aí vem e fala, suportem-se uns aos outros. E aí, você suporta a sua esposa, meu irmão? Ah, varão, tá suportando ela? E você, varoa? E você, minha irmã, tá suportando o teu marido? Só é possível suportar um ao outro quando há isso que foi lido aqui, ó.
quando há um revestimento de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Caso contrário, é impossível. Caso contrário, não acontecerá. Não tem como. Não tem como. Então, se uns aos outros, perdoem, porque o Senhor só pode nos perdoar se nós perdoarmos. Isso é um ensino de Jesus Cristo, o próprio Senhor, o Rei da Glória, que ensinou como orar, qual a forma correta de se orar. E por que ele ensinou aquele tipo de oração? Tem diversas chaves ali dentro, mas ele ensinou aquilo ali para que nós não começamos a repetir as coisas. Porque, infelizmente, a gente tem um hábito de ficar repetindo. Repetindo. E só pede, não silencia a alma para ouvir o que Deus está falando, sai do alinhamento, ou seja, sou um comunicador, ó Senhor, estou comunicando isso, e aquilo outro, e vira as costas e vai fazer o que precisa fazer, anda na carne, 100% na carne, dormente, o espírito está dormente. Deus fala, Deus informa, Deus avisa, Deus exorta, Deus coloca na prova e não vê, não ouve, não escuta nada. Se cumpre o que diz a palavra em Isaías: tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem, pelo amor de Deus, misericórdia. E quer ter uma vida abençoada, quer ter um casamento, eita glória, aquele que fica saltitando. Não vai acontecer. É impossível. Se não houver uma compreensão profunda de quem tu é, de qual decreto Deus colocou sobre você para viver isso, compreender isso nele, isso será pesado, vai doer, vai machucar, não vai suportar caminhar de tal modo, vai permanecer andando na carne, e se anda na carne, não vive a bênção. Não vive. E por quê? Porque não está pronto. Porque se der uma bênção, essa bênção se torna... Você já ouviu esse ditado? Que se você recebe a bênção não no tempo oportuno, se torna maldição? O próprio Senhor torna a bênção em maldição. Para aprender. Bendito é o Senhor, que a sua misericórdia renova-se a cada manhã. Bendito é o Senhor, que Ele está fazendo algo novo. Deixa eu te dar uma informação de passar agora, bem quente, ó. Pai está fazendo algo novo neste momento, para a minha vida e para a sua vida. Neste exato momento, papai está fazendo algo novo. Só consegue ver quem enxerga em espírito, quem está andando em espírito, porque somente os olhos espirituais vê as coisas que o papai, que o Senhor Jesus está fazendo. E os olhos espirituais só são abertos quando o olho carnal é tapado. Porque não precisa-se de olho carnal. O olho espiritual vê o plano físico e espiritual ao mesmo tempo. Você sabia disso? Isso é profundo. Isso é extraordinário. Diversas vezes eu fui arrebatado no meio da rua, atravessando a rua, e eu continuava vendo as coisas do reino do Senhor que estava acontecendo e vendo o que estava acontecendo aqui ao mesmo tempo. Entende? Então compreenda isso. Caso isso não esteja acontecendo, o Senhor não vai entregar. É impossível. Ele não faz. Por quê? Porque ele não quer ver ninguém sofrer. Mas a gente sofre por quê? Porque a gente dá acesso. A gente permite. Não é o diabo que vai lá e faz na minha vida e na sua vida. Não é. É eu que digo, diabo, vem cá e faz a minha vida. Porque se eu não dizer isso, não permitir isso, ele não faz. É simples. Compreende? Vai doer. Hoje vai doer algumas coisas aqui, tá? Mas precisa ser arrancado doendo mesmo esse negócio, de uma vez por todas, para que a verdade se estabeleça. Pode doer hoje, mas amanhã é um novo dia. Amém? E amanhã não vai estar doendo tanto. E uma coisa é certa, quanto mais rápido eu e você começamos a caminhar na verdade, com verdade, mais rápido não sentiremos mais dor.
sabe, a dor. Não sentiremos mais dor no coração, não sentiremos mais dor na alma, aquele dor de um buraco, de uma necessidade, de uma falta. Não. E sabe por que que não? Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Mas ele diz outra coisa, que aquele que está nele não sente falta de mais nada. Quem está verdadeiramente no Senhor não tem falta de nada. Nada. Não existe buraco, não existe necessidade, nada. Porque quem está no Senhor está andando em espírito, está andando em verdade, está andando no caminho que o Senhor já escreveu no livro da sua vida. Aleluia. Isso é poderoso e profundo demais. Deste modo, não tem dor de perca, sabe? Não tem mais essas coisas. Mas eu entendo, somos carne, temos a alma que é inclinada para o perverso de uma força. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Só que se a gente não prevalecer em oração, na fé, a gente vai cair o tempo, a gente vai andar de arrasto com a cara na brita. Você já caiu com a cara na brita? Talvez ainda não. Você já caiu alguma vez de bicicleta, andando de bicicleta e caiu no meio do cascalho? De ralar as pernas no joelho? Doeu, não doeu? Tem certeza que doeu. Caí várias vezes. Dói. Ei, é a mesma coisa. A questão é que você não sente carnal. Você sente na experiência vivida. Que é pior do que uma dor de uma ferida, um corte, um arranhão, uma queimadura. É pior. É pior. Porque daí engrangrena, aquilo ali fica ali, sabe? E vira mês, e vira ano, e vira décadas, e permanece a mesma situação. Não muda. E o Senhor está chamando para mudança. Aí olha isso aqui, ó. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só, o amor é o elo perfeito. Porque deste modo, a paz do Senhor Jesus, né? Ele acaba sendo juiz em nosso coração. A paz do Senhor Jesus se torna juiz em nosso coração. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus se torna juiz dentro do nosso coração. E quando essa paz se torna juiz dentro do nosso coração, nós reconhecemos que somos em Cristo e fizemos parte do corpo de Cristo, somos membro de Cristo, mulher em Cristo, sacerdote em Cristo. Deste modo, a gente não aponta mais o dedo, a gente não julga mais, a gente não cria mais contenda, a gente não responde a pedrada com a outra pedrada. Amém? Então, meus irmãos, precisamos entender que precisa haver esse alinhamento. E isso, dentro de um casamento, só é possível quando isso aqui está acontecendo. Porque se não houver isso aqui, vai haver atrito o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Se não houver compaixão, se não houver humildade, se não houver a bondade, se não houver principalmente mansidão, sabe? E paciência, não vai haver um alinhamento. Porque precisa haver esse alinhamento. E o alinhamento não é primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Não. É um alinhamento, quanto mais rápido esse alinhamento vir com os três juntos, os três, o cordão três dobras, sabe? Os três. Reino dos céus, marido e esposa, reino dos céus, marido e esposa, mais rápido esse alinhamento acontece. Porque ambos começam a se mover conforme a vontade do Pai. E não um primeiro, assim, depois o outro, para depois tentar encaixar Deus. Não rola. Tem que ser com ele junto. Isto é a criação de uma nova identidade, a verdadeira identidade. Entende? A verdadeira identidade. Às vezes, o papai até dá uma colherzinha de chá para alguns. Acontece.
Isso por quê? Porque ele começa a ver, meu Deus, ele pensa, meu Deus, então todo mundo, né? Ai, não adianta, eu vou dar uma colherzinha de chá. Ai, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, mulheres, sujeitem-se de todo o coração, cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Como convém a quem está no Senhor. Como convém a quem está no Senhor. Amém? E vocês, meus irmãos, você, varão, amem as suas esposas, amem a sua mulher, não a tratem com amargura. Amém? O amor é uma pessoa incrível, que não tem como compreendê-la, não tem como compreendê-la, porque ela exorta da mesma maneira que ela exalta, entende? Ela me alegra da mesma maneira que ela me entristece ao mesmo tempo. Só que a tristeza só é tristeza para mim se eu estiver na carne, se eu estiver almático. Porque se eu não estiver, se torna alegria. A palavra diz: o pai exorta o filho que ama. Isso é amor. Compreende? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Não permita esse abismo entrar no seu coração, meu irmão. De maneira alguma, não permita esse abismo fazer parte de você, fazer parte da sua vida conjugal, na sua casa. Não permita. Porque se esse abismo, se você permitir que esse abismo seja criado, que a amargura é abismo, a amargura gera ira, raiva, ódio. A amargura gera todo tipo de coisas perversas e gera uma coisa tão maligna que é a falta de confiança na sua esposa. E quando existe essa falta de confiança na sua esposa, tu começa, meu irmão, você começa, nós homens começamos a andar de uma maneira totalmente desagradável. A gente começa a cada vez tratar pior, a gente começa a virar as costas, a gente não está mais nem aí. Isso é ruim, isso é um abismo. E a palavra vai dizer que um abismo atrai outro, ou seja, o abismo ele cresce, cresce, cresce. Que a amargura traz outro abismo grandão, que é a ira. Aí traz um outro maior ainda, raiva. Compreende? E aí, logo, rapidinho, 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 traz um abismo perverso aos olhos de Deus, que é o adultério. Que o Senhor sempre passou por adultério com todo o seu povo. O povo praticava adultério com Deus o tempo todo, o tempo todo. Quando isso acontecia, o povo era liberado por Deus para ir para o cativeiro. E você, eu tenho certeza que você não quer ir para o cativeiro. Você não quer sofrer na mão de um príncipe ou de um rei que domina a dimensão do maligno. Porque muitos destes eram mortos, outros perdiam tudo e ainda se tornava servo daquele rei. Permanecia passando fome e mais um monte de coisa. Você não quer passar por isso. Amém? 1 Pedro, obrigado, Jesus. 1 Pedro, capítulo 4. Coríntios, Gálatas, Efésios. 1 Pedro. Achei. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Amém? Vai dizer bem assim, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma coisa é certa, e você sabe, você que é casado, você que é casada, você sabe que o seu cônjuge tem cometido pecado contra ti.
pecou, fez alguma coisa. A gente passa por isso. É normal. Lembre-se, somos duas pessoas. E o objetivo disso é o que foi lido lá em Gênesis capítulo 2. É o começo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Isso. Gênesis 2, 24. Uma só carne. Esse é o objetivo. Só que é um processo para que isso aconteça. E nesse processo, um vai acometer um mal contra o outro. Algo que, aos ponto de vista do outro, vai ser mal. E se isso for mal, perdoe. Perdoe. Amém? Perdoe. Se você estiver andando em espírito, estiver no coração de Cristo, e o Senhor Jesus estiver em você, no seu coração, habitando, você em Cristo e Cristo em ti, aleluia, isso acontece automático. E quando a pessoa te, sabe, solta os cachorros, como diz o ditado, nada disso fica guardado na sua mente e no seu coração, porque antes disso já começar a acontecer, você, por estar em Cristo e Cristo estar em você, você já concedeu o perdão, porque ele é o próprio perdão. Não foi você, foi ele. Isso é incrível, isso é uma chave poderosa. Pega essa chave, meu irmão. Pega essa chave. Para que o sofrimento não entre e faça morada no seu coração, esteja em Cristo e que ele esteja em você. Isso só é possível quando está andando em santidade, buscando a santidade, se inclinando à santidade, caminhando de tal modo, o tempo todo. Amém? De tal forma, em santidade, clamando e buscando estar em santidade, sendo cheio do espírito de santidade, meu irmão, minha irmã. Desta forma, ele inclinará os seus passos, seus desejos e os seus interesses. Desejo do seu coração, interesse da sua mente. É ele que vai fazer. É ele que vai derramar mais amor, é ele que vai derramar mais misericórdia, é ele que vai derramar mais paciência, é ele que vai derramar mais mansidão. É ele que vai frutificar em você o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Aleluia. Aleluia. Isso só é possível ser manifesto se de tal modo nós estivermos, se formos entregues, sabe, se entregar verdadeiramente como vaso na mão do oleiro, para que esse oleiro, se necessário for, quebre esse vaso e refaça. E aí pegue a cônjuge, e, né, a esposa e o marido, e torne um vaso. E se fizer dois vasos iguais. Entende? Para que um transborde na vida do outro. Amor, mansidão, paz, paciência, benignidade, longanimidade, misericórdia. Uma só carne. Ambos, uma só carne. Quando há esse uma só carne, a submissão ela se torna simples. Entende? A submissão ela não tem uma barreira que impeça disso acontecer. Não tem barreira. Que ela já é parte. É uma só carne. Ambos andam juntos. Ambos andam em uma consciência. Qual? De Cristo. Ambos andam na consciência de Cristo. Ambos andam no coração, no desejo e no querer de Cristo. Aleluia. Isso é poderoso. Amém? Bendito é o Senhor. Jesus está pedindo Coríntios aqui. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, isso, Jesus. Capítulo 13, amém. Versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: Meu irmão, quando eu casei, eu recitei isso aqui. Depois que casei, eu vi que isso aqui
É o maior trabalho que se tem para conquistar. Sabe por quê? Porque a gente acha que é a gente, não é a gente. Quem transborda amor e o espírito do amor em nós é quem? Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, aleluia, nosso querido Deus. É Ele. E aí diz assim, ó, olha que incrível isso. Shalom, shalom, meu irmão. 1 Coríntios 13, versículo 4 diz: o amor é paciente. Aí você diz que ama. Eu amo. Ai, eu amo. Mas e a paciência, cadê? Não tem. Deus é extremamente, é o extremo do amor. Deus é o extremo. Deus é o, sabe, é uma incógnita. O amor já é uma incógnita. O espírito do amor é uma incógnita. Eu conheci ela. E a primeira vez eu, uau, sabe, que linda. Que lindo que é esse amor, essa pessoa. E é uma pessoa, tá? Que lindo. Só que depois começou a me gerar umas incógnitas, porque o amor, da mesma forma que abraça, sabe, exaltando, ai, exorta, aponta o dedo, e é isso e assim, assim. É a mesma pessoa, e com muito amor faz isso. Então, o primeiro mandamento diz, Jesus fala, porque pergunta, mestre, qual que é o maior mandamento? E ele diz, o primeiro e maior mandamento é, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Começa aqui, depois ele diz, de toda a tua mente. Daí começou aqui, começou a trabalhar, começou a acontecer aqui, daí vem para a mente. Para ir juntos os dois, e crescendo, evoluindo os dois, certo? Para depois a alma, para que aí haja o verdadeiro salmo, louvor a Deus. O que foi lido agora, recentemente, lá em 1 Pedro, né? Não? Colossenses. Lá em Colossenses. Louvar ao Senhor, de verdade, com o coração entregue, com amor. Aí vem aqui, e o amor é paciente. Vírgula. E aí aqui já caiu tudo por terra praticamente. Que aí, eu amo minha mulher, né? Eu amo meu marido. Mas e a paciência, cadê? Escondeu debaixo do chão? Ai, Jesus, ajuda esse povo, Senhor. Precisamos do teu auxílio. O amor é paciente. E aí a paciência, né? Cadê? Tem que, é necessário. O amor é bondoso. Trata com carinho. Exorta com amor, não com pujança de arrogância, é com amor, informando e mostrando o caminho da correção. Amém? Não inveja, olha só, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, porque não sou eu, não vem de mim, vem do alto através de mim. Então não faz sentido eu crescer dentro de mim um orgulho e uma própria glória. Não sou eu. E que o Senhor tenha misericórdia se tal acontecer e me coloque no meu lugar novamente. Me exorte para mim voltar para o lugar correto, o meu lugar de servo sobre a face da terra, o menor e mais servo da face da terra. Aleluia. Não maltrata. O amor não maltrata. Quem ama não maltrata. E isso é necessário haver dentro do casamento, sem maltratar. Sabe? O que é que acontece hoje? Qual que é o maltrato hoje que ocorre? Verbalizado. Os maltratos verbalizados. É pior do que uma pancada, um soco, uma bofetada, uma cadeirada. Ok? Mas que isso não aconteça, que também é ruim, tá? Dói. Não procura seus interesses. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Porque dentro do casamento e um alinhamento no Senhor para os casados, para o casal, isso aqui é regra. É regra. É fundamento.
É a base do fundamento. Sem isso aqui, é impossível construir. Imagina uma casa. A casa precisa de fundamento antes de começar a levantar pilares e muros, né, paredes. É preciso o fundamento. Isso aqui é o fundamento. Se isso aqui não estiver selado no coração, se isso aqui não estiver selado na nossa mente e no nosso coração, principalmente, a parede vai cair, vai dar qualquer ventinho vai cair a parede, qualquer ventinho, terremotinho, tremor da terra, vai cair o pilar, qualquer chuva vai levar embora. Qualquer chuva vai levar embora. Compreende? Por quê? Porque está sempre maltratando, está sempre andando conforme, não, meu jeito é assim, eu sou assim, e tem que ser assim. Não é assim, porque Deus não é assim. O jeito de Deus é melhor, é mais fácil, traz prazer, traz graça e alegria, traz regozijo, traz paz. Amém? Glória a Deus. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Por qualquer coisa, não aconteceu nada. Respirou do lado, a ira prevalece. Não tem domínio próprio. Não conhece o Espírito Santo ainda. Não está no Senhor. E isso precisa acontecer para que o fundamento de um casamento sólido, alinhado com o Senhor, prevaleça. Que é isso aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não guarda rancor, né? Olha o que diz o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E a verdade, às vezes, pode machucar, me doer aqui de um jeito que, sabe? Mas a verdade liberta. Você já ouviu esse ditado? E a palavra nos fala sobre isso. A verdade nos liberta. De quem? Do nosso maligno, da nossa alma que é perversa, inclinada por maligno o tempo todo. Ela é perversa demais. Ela, a verdade liberta a gente disso. Amém? Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo espera e tudo suporta. E acaba superando. Não está aqui, mas com amor a gente supera as coisas. Com amor a gente começa a vencer. Com amor a gente entende que não é a gente. A gente compreende que não somos nós. Isso é profundo. Talvez você já leu isso aqui, mas a questão é: ler é uma coisa. Essa palavra é viva para você? Você saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que a palavra só é viva na sua vida se você viver a palavra. E não só falei a palavra boca para fora, mas eu vivo outra coisa. Sabe o que isso é? Fariseu sepulcro caiado. Bonitinho por fora, mas podre por dentro. Jesus exorta sobre isso. Façam o que eles digam, mas não faz o que eles falam. Porque fala muito bonito da lei, o que é, o que não é, o que deve e o que não deve. Mas não fazem isso. Não vivem isso. E se meu irmão, minha irmã, no tempo que a gente está, com Cristo fazendo tudo o que fez por nós e permanece fazendo, perdão, deixa eu fechar aqui, tá chovendo para com tudo o que Cristo está fazendo por nós, a gente não está vivendo o que a palavra diz, a palavra se torna palavra morta na minha vida e na sua vida. Compreenda isso de uma vez por todas. E peça por misericórdia do Senhor
para fechar, te ajudar a fechar esse abismo, para te ajudar a se inclinar para Ele, para receber a palavra dele, para viver a sua fé nele. Amém? Para que se cumpra o que diz a palavra. E a fé vem do ouvir, de ouvir a palavra de Deus. Amém? E uma coisa simples, no começo ele começou a falar, e eu achei que não ia nem entrar nesse assunto, sobre fé, sobre oração. Entenda que sem fé, nada disso aqui é possível. Se não houver fé, meu irmão e minha irmã, sinto muito lhe dar essa informação. É impossível ter um casamento segundo a vontade do Senhor. É impossível ter um casamento alinhado com a vontade do Pai. Sem fé é impossível. As coisas são possíveis depois que é exercida essa fé nos interesses do Senhor, vendo com os olhos espirituais, andando em espírito, em verdade, sabe? Em amor, em inclinação ao reino. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ó, chegou agora. Compreenda, meu irmão, minha irmã, que você foi chamado para habitar nos reinos celestiais do Senhor. A palavra vai dizer que eu e você temos o corpo glorificado com Cristo assentado à destra de Deus. Amém? Sabe como é possível viver isso? Com fé. Se não houver fé, esse corpo glorificado que está lá, ele pode se sumir de lá. Você pode acabar perdendo a sua coroa. Não perca a sua coroa. Aleluia! Não perca a sua coroa. Lembre-se, lembre-se que você tem um corpo glorificado com Cristo nosso Senhor à destra de Deus Pai. Lembre-se disso. Porém, o seu comportamento, se você viver morno, dizendo isso e aquilo de Deus, desonrando, inclusive, você está morto. E dessa maneira, a palavra pode ser viva, mas ela não é viva através da sua vida e na sua vida. Você se torna um sepulcro caiado. Ai, dos sepulcros caiados. Muito bonitinho por fora, mas por dentro. E sem fé, é impossível o casamento estar alinhado. É impossível construir um alinhamento em Deus no casamento. É impossível viver o que diz lá em Gênesis 2:24 e a revelação que vem através daquele único versículo. Base. É impossível, não tem como. Não tem como viver o que diz lá em Colossenses que a gente leu hoje. Sabe? E o que diz aqui, o amor é paciente. Ah, eu amo minha esposa. E a paciência? Fez qualquer coisa, a paciência ficou escondida, né? Jogou, caiu, pulou da janela para fora. Ou você, mulher, não tem paciência com seu marido. Qualquer coisa, a ira já vem, sabe, já toma conta do espaço já. Não há misericórdia, não há benignidade, não há, sabe? Isso só é possível com fé, isso só é possível, compreenda uma coisa, tudo isso só é possível quando você sabe quem você é, mulher de Deus, quando você sabe quem você é, homem de Deus, sacerdote de Deus. Só é possível quando você conhece e sabe quem você é e anda conforme. Aí, através disso, a fé está sendo alimentada o tempo todo. Você vem crescendo. E aí o casamento existe alinhamento. Aí há alinhamento. Com certeza vai haver algumas coisas no decorrer do tempo de, digamos, como se fosse um atrito, não sendo atrito, algumas discordância de algumas coisas.
Normal, por quê? Porque somos uma carne ainda. E a gente, enquanto estiver aqui respirando, precisaremos de libertação até o tempo que Jesus voltar e nos levar para a glória. Aleluia. Levar para a dimensão que nós devemos estar vivendo no corpo glorificado. Oh, glória a Jesus. Então a gente precisa de libertação. E cada vez que há esse atrito, sabe, que há esse choque, cada um de nós, significa que tem uma ferida ainda para ser tratada. Significa que tem algo ali que precisamos ser libertos. Amém? Então, presta atenção. Quando há um atrito, um contrito, significa que existe uma ferida. Você se sentiu mal por alguma coisa que aconteceu, foi dita ou fez? Saiba você, revelação para mudar a sua vida, isso aqui é uma chave poderosa. Compreenda e entenda você que existe uma ferida a ser tratada. Existe algo ali que está te aprisionando, você precisa ser liberta disso o mais rápido possível. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? O mais rápido possível você precisa ser liberto disso. Isso é tudo do Senhor. A gente diz, Senhor, né? Às vezes está orando, Senhor, traz à luz o que está em oculto e não sei o quê. E aí, as coisas acontecem e por estar andando na carne, com o espírito dormente, não vê o que o Senhor está mostrando. Ele traz a luz e não vê o que é. Isso tem que cuidar porque é um abismo, pode ser criado ali abismos. E aí um abismo atrai outro, como foi dito. Amém? Eu ia entrar num tema aqui, um geral aqui, que o Senhor está falando para mim aqui, ele está falando Colossenses, livro de Colossenses. Ele quer falar mais aqui, só que vai ficar muito tarde, muito longa essa live. Então, a gente vai encerrar, né, uma live específica para casais. Isso aqui vai edificar muito a sua vida. Amém? Você que está acompanhando no YouTube, deixa seu comentário, curte lá, compartilha com seus amigos e irmãos casados aí, tá? Se tiver questões, perguntas, deixa lá no comentário. Ficarei muito honrado em estar respondendo, te ajudando de alguma forma para a glória do reino de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei da Glória, tá bom? E a gente se vê no próximo encontro, na próxima reunião aqui. Podemos estar longe, podemos estar aqui através de uma tela, mas lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus está em todo lugar e operando o tempo todo, não importa onde, não importa como. Se nós desejamos ser ministrados por Ele, Ele há de ministrar em cada um de nós. Se nós ansiamos por cura, Ele cura. Se nós ansiamos por libertação, Ele liberta. Se nós ansiamos por verdade, Ele revela a verdade, Ele traz à luz o que está na escuridão. Basta cada um de nós querer isso. Buscar e confiar nele. Porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, Ele é íntegro. Ele foi o único digno para sentar-se à direita de Deus Pai, nosso Rei, o Senhor dos Espíritos, e o único digno de segurar o livro dos 7 selos, que é tudo aquilo que começa a se cumprir sobre a terra, que começa a se cumprir sobre a terra. Amém? E o espaço de tempo de um para o outro é bem curto, tá? Bem curto. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos e vamos aproveitar o amor do Pai, que é tão grande, onde a cada manhã sua misericórdia se renova para com cada um de nós. A cada manhã nós temos a oportunidade, e bendito é o Senhor, que nesses últimos dias, os dias estão sendo abreviados. Você já percebeu, que o dia está sendo mais curto do que antes? Quando eu era moleque, quando eu era criança, lá na década de 90, 80, né, 90, o dia era mais longo. Bendito é o Senhor, que os dias estão sendo abreviados.
Significa que o dia não é tão longo para a gente continuar praticando perversidade e malignidade diante da face do Senhor por mais tempo, gerando mais peso sobre nós mesmos. Porque todo peso, todo jugo e fardo pesado que vem sobre nós é porque nós empunhamos aquilo sobre nós. Satanás não embarca nas costas de ninguém sem a permissão. Saiba disso. Saiba disso. Compreenda. Às vezes a gente tem o hábito de dizer, o inimigo se levantou contra a minha vida. Às vezes não é. Na maioria das vezes não é. É um aviso do Senhor. O Senhor está querendo tratar alguma coisa. Precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque ele não quer perder ninguém. Ele não quer você sofrendo. Ele não quer me ver sofrendo. Sabe onde que ele quer? Nos ver regozijando e contemplando a sua glória. Aleluia! Contemplando o novo que ele está fazendo na minha vida e na sua vida. E o que ele há de fazer para amanhã, para o dia do amanhã, nas nossas vidas. Que não nos pertence, só ele sabe. Mas sabe de uma coisa? Dorme com essa. Deus está preparando algo novo e grandioso para a sua vida no dia de amanhã. Para você viver amanhã. Quem tem fé, verá e contemplará. Amém? Deus abençoe. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por sua graça e misericórdia. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por todas as palavras, todos os direcionamentos aqui, todo o ensino que vem de ti. Eu confio muito em ti, Senhor. Tu sabe que eu não busco estudo em lugar nenhum sobre o assunto. E deixa o Senhor falar. Aprendi muito hoje contigo, Pai. Te agradeço demais, Jesus, por tudo que o Senhor tem ensinado. Obrigado, meu Deus, Pai querido, pelos anjos que o Senhor designou para nos guardar e não permitir que as rapinas viessem tomar e nos roubar já desde a primeira semente. Peço, Espírito Santo, por amor e misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, que cada semente lançada venha gerar raízes profundas e gerando a grande e frondosa árvore com seu lindo e formoso fruto, bom de se comer, não só aparentável aos olhos, mas com sabor inexplicável de tão bom. É o fruto do Espírito. Para a glória do teu santo nome, Pai querido. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e obrigado, Espírito Santo. Obrigado, anjos do Senhor, por tudo que você tem feito nesta noite, neste encontro, nesta reunião online. Para a glória de Deus, Pai. Assim eu te agradeço, Pai querido, Pai amado. Shalom, shalom, meu povo. Deus abençoe você grandiosamente. Como eu disse, pode compartilhar, comentar, e eu ficarei à disposição e honrado de responder qualquer questionamento. Amém? Graça e paz. Fique com Deus e a gente se vê no próximo encontro. Amém? Shalom e até mais.